Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre a Yu do Shelotrix, que é uma fanfic de Ben 10 criada por um artista chamado Derrit Z. Foi ele que idealizou, escreveu e desenhou esse universo extremamente bem feito, que muda os conceitos de Ben 10 e cria um enfoque maior na magia, substituindo elementos como os alienígenas por demônios com distintas formas e vários superpoderes. Os encanadores nessa Yu são substituídos por exorcistas, divididos em classes e com poderes variados, assim como os demônios. Isso tudo misturado é uma forma de escrita mais remetente às obras de anime shounen, com um foco maior em lutas grandiosas e poderes exagerados, que foram ao todo elementos que combinados criaram uma história que não só eu, mas como vocês gostaram muito. E como no meu primeiro vídeo do Shelotrix teve vários pedidos de vocês nos comentários para trazer novas partes dessa Yu, nesse vídeo agora eu irei trazer a continuação da história do Shelotrix. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre o episódio 8 do Shelotrix. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Bom, no primeiro vídeo eu detalhei quadro por quadro a história da webcomic criada pelo autor, destacando como os elementos desse universo se compararam com a franquia original de Ben 10. Abordei mudanças na personalidade do Ben em comparação ao Ben Prime e como isso afetou a sua reputação na escola. Também falei sobre as transformações do Shelotrix, comparando com o Alien X e o Fantasmático, e como a fusão de conceitos entre possessão e perca de controle do corpo cria uma dinâmica única. Além disso, eu explorei as mudanças drásticas na Yu, como a substituição dos encanadores por exorcistas e alienígenas por demônios, os quais alteraram aspectos fundamentais da história original. E nesse vídeo seguirei o mesmo formato de análise, e se vocês continuarem interessados em mais conteúdo sobre o Shelotrix, manterei esse estilo de vídeo em futuras análises. Antes de mostrar a continuação da história, um pequeno resumo sobre o que aconteceu nos 7 capítulos anteriores da webcomic, que foram destrinchados no primeiro vídeo. Basicamente, a história começou mostrando o inferno, onde uma espécie de demônio azul, que parecia ser o líder do local, foi informada que sua esposa Lilith, um demônio famoso, havia roubado um protótipo de alguma coisa. Essa Lilith foi perseguida pelas forças infernais em naves, que foram atrás dela enquanto ela tentava passar pelo portal que levava até a superfície. Porém, sua nave foi aparentemente explodida, ou ao menos atingida em cheio no exato momento em que atravessava a passagem. Após isso, a história mostrou bem tensão desse universo, que é um arruaceiro que entra em brigas para tentar defender as pessoas que sofrem injustiça na sua escola. Após uma briga no refeitório contra o Cash, o Ben se encontrou com seu avô Max, que havia ido buscar ele para que eles começassem a sua viagem de férias de verão. Porém, para a infelicidade do Ben, a sua prima Gwen também veio junto. No acampamento, o Ben, assim como na história original de Ben 10, sai para caminhar na floresta. Porém, ele sente uma grande explosão ocorrendo perto de onde estava. Ele corre até lá e encontra uma espécie de cápsula formada por mãos que parece ter saído por debaixo da terra. A cápsula continha algum tipo de criatura viva demoníaca que pula no braço do Ben e começou a meio que mastigar ele, causando uma dor imensa ao mesmo tempo que parecia se fundir a ele. Após isso, o monstro parou e a dor sumiu. O Ben tenta remover aquela coisa do braço, mas acaba acidentalmente ativando. Na esperança de removê-lo, ele acaba se transformando no Chama, um demônio onde o Ben divide o controle do corpo do Chama com o próprio Chama e briga com ele em um espaço muito semelhante ao espaço de debate do Alien X. Na discussão do Ben com o Chama, é revelado que aquele monstro do braço do Ben era uma espécie de príncipe e, por outras deduções, conclui-se que o seu nome é Shelu. Enquanto o Ben e o Chama brigavam, a Gwen, que foi procurar o Ben, aparece e, sem controlar o seu corpo, o Ben dispara uma bola de fogo nela, que pega de raspão no seu olho. Ela apenas sobrevive, pois foi salva pelo Vomax, que se revela como um exorcista de olhos azuis que parece ter alguma habilidade de manifestar correntes de energia santa. O Ben perde praticamente todo o controle do corpo dele para o Chama, que parte para cima do Vomax. Os dois travam uma luta que destrói vários metros de árvores, solo e muito mais. Uma batalha com poderes exagerados, bem no nível anime, o que deixa tudo muito épico. Ao decorrer dessa batalha, o Vomax demonstra uma outra habilidade em comum, uma que o Chama se refere como olhos dourados. O Vomax, com esse poder, consegue facilmente vencer o Chama. Porém, após o Shelotrix transformar o Ben ao normal, o Vomax
Vomax começa a ter uma parada cardíaca. O Ben acorda e, desesperado, consegue levar a sua prima e o avô para a Lata Velha, onde ele encontra um compartimento secreto do Vomax com crucifixos e outros itens, dentre eles pílulas para ataque cardíaco. Podendo falar de novo, o Vomax pede ao Ben que explique tudo o que aconteceu. Enquanto isso, em outras partes da floresta, um demônio monta a cavalo surge do nada, procurando o tal Príncipe Xelu, assim encerrando a história contada nas 7 primeiras edições dessa webcomic. Assim então, encerrando a história contada nas 7 primeiras edições dessa webcomic. Mas seguindo aqui então, pessoal, indo agora falar da continuação dessa história, infelizmente, somente o único novo capítulo saiu até o momento desse vídeo, que no caso foi a edição 8 da webcomic, que tem o título de Herói. Mas embora tenha sido apenas uma única nova edição, ela ainda foi um pouco maior que as demais edições e veio cheia de explicações sobre os conceitos da SAU. A história continua onde havia parado, com o Ben conversando com o Vomax, onde parece que o Ben já explicou tudo o que havia acontecido antes, que basicamente foi o resumo que eu fiz agora há pouco para vocês. Recapitulando, o Vomax diz que, então, um demônio comeu a mão do Ben e o transformou em um Inferonite, nome esse que parece ser o nome do tipo de demônio que o chama nesse universo. O Vomax se pergunta desde quando os demônios são capazes de fazer coisas assim. Ele então imagina que o Lorde Demônio está planejando algo. Na mesma hora, ele percebe que o Ben está muito confuso e em choque, vendo seu avô falar dessas coisas. O Vomax entende a confusão de seu neto e diz que vai explicar tudo para ele. Ele então começa explicando que, antigamente, ele era um exorcista, que a coisa que comeu a mão do Ben é um demônio, e o trabalho dele como exorcista era mandar os demônios de volta para o inferno antes que eles machucassem humanos inocentes, ou então pior, impedi-los de subir a escada de Jacó, a única entrada para o céu. Ouvindo isso, o Ben pergunta que, se o objetivo dos demônios é ir para o inferno e matar Deus ou algo assim, por que eles simplesmente não invadem a terra ao mesmo tempo? Ele questiona se os exorcistas são realmente tão fortes assim para impedir tantos demônios. O Vomax responde que, infelizmente, nem todo exorcista tem a mesma força. Ele também responde que, apesar de não se importar agora, ele crê que haja outros 6 exorcistas de sangue sagrado como ele na Terra. Ele também diz que esses exorcistas são considerados os humanos mais fortes de todos. Na hora de explicar por que os demônios não vêm ao mesmo tempo, o Vomax revela bastante sobre como funciona o universo do Xelutrix, onde basicamente Deus, após ouvir sobre o plano de invasão do Lorde Demônio, usa suas correntes para selar as entradas do inferno junto do poder do Lorde Demônio, o que impossibilitou de manifestar sua energia amaldiçoada pelo seu próprio corpo. E mesmo assim, o Vomax, antes de se aposentar, ouviu que a barreira do inferno foi enfraquecida por demônios desconhecidos. Isso fez com que uma rachadura se abrisse, permitindo outros demônios virem para a Terra, mas felizmente para eles, como a barreira não foi totalmente destruída, os demônios estão limitados a apenas 4 demônios vivos a virem para a Terra a cada 6 semanas. Sabendo disso, o Ben então pergunta quanto tempo aquelas criaturas de fogo estão viajando para dentro e para fora da Terra, e como ele nunca viu nenhum deles em todos esses anos. O Vomax responde que, na verdade, tinha alguma coisa incomodando, e era sobre o Inferonite que possuiu o Ben, pois aquela raça de demônio era para estar extinta. Ele se lembrava claramente de terem dito a ele que, junto dos Inferonites, outras 6 espécies de demônios muito perigosos estavam extintas. O Max então diz que tem um pressentimento muito ruim sobre essa coisa de espécies extintas voltando de repente, e de repente um barulho estrondoso acaba ecoando do lado de fora da Lata Velha. O Ben crê que seja outro demônio e fala que eles precisam sair dali. O Vomax responde que não, e que apesar de odiar pôr o Ben nessa situação, eles não poderiam deixar outro demônio à solta ferindo as pessoas. Ele fala que o Ben vai precisar usar seu poder para pará-lo. O Ben se recusa, tendo em vista o que aconteceu com o próprio Max e a Gwen, e que foi por causa dele que os dois quase morreram. O Max responde que nada foi culpa do Ben, que ele estava sendo possuído e ele não tinha escolha. O Ben protesta, dizendo que poderia ter tentado controlar o demônio. O Vomax, mesmo tossindo e passando muito mal, o interrompe e continua. Ele fala que o Ben é o único que realmente pode fazer algo agora e que havia muitas pessoas com medo e em perigo lá fora. Ele podia sentir isso. Então ele fala que, enquanto lutava com o Chama, se perguntava por que o Chama não o matava, pois ele era muito mais forte do que ele, e ele não entendia o porquê, mas agora entende que foi o Ben que não deixou, e ele sabia que o Ben tinha poder para fazer aquilo de novo, pois ele era seu neto afinal. O Ben disse que o Vomax precisava descansar pois estava mal, mas ele pediu para que ele apenas ouvisse. Ele segue dizendo que o Ben sempre lhe dizia que queria ser um herói quando era criança, e ele sabe que o Ben se lembra disso. Ele fala então que aquela era a hora dele ser o herói que ele sempre quis ser, e nesse momento o Vomax desliga totalmente na cama,
o Ben entra em desespero imaginando que seu avô havia morrido, mas se acalma vendo que ele estava apenas dormindo. Refletindo sobre as palavras que o Vomax disse para ele, o Ben chuta a porta da lata velha e sai correndo pela floresta em direção ao perigo que ele ouviu, decidido a ser o herói que seu avô o convenceu a ser. Ele fala que, quando se trata de escolher nome de heróis, o Vomax era o pior de todos, devido a ele o ter chamado de Benjamin Herói. A cena então corta para mostrar aquele demônio que atacou o casal na edição 7. Ele começa falando que o seu Minion não conseguiu passar pela barreira, o que confirma a teoria dele que a Lilith ainda está na Terra em algum lugar. Ele enfia sua mão num dos dois buracos flamejantes do cavalo infernal dele e tira uma espécie de bicho feito de carne e com um olho. Ele fala que é bom que os dois não estejam realmente vivos, até que sejam ativados, o que era bem conveniente. Isso enquanto olhava para a criatura em sua mão. Esse demônio segue falando que estava sentindo o cheiro de humanos e que essa seria uma boa oportunidade para absorver a praga do cadáver deles. De repente, a criatura que estava na mão dele é aparentemente ativada e começa a crescer absurdamente. O demônio montado num cavalo então diz que espera que aquilo também chame a atenção do Xelu. A cena novamente corta para um grande acampamento com várias pessoas. Eles conversam sobre coisas aleatórias e, dentre os assuntos, alguns se perguntam o que foi o terremoto que sentiram agora há pouco, quando dois amigos estavam comentando sobre o que acharam do último capítulo de Two Piece. E bom, claramente é uma paródia da obra One Piece. Eles avistam, cobrindo a lua, uma gigantesca mão demoníaca sobre eles. A mão simplesmente esmaga os dois com o dedão, enquanto todas as outras pessoas começam a correr desesperadas. E se a situação não pudesse piorar, enquanto um fogo começava a se alastrar, da unha de um dos dedos da mão começam a sair várias e várias pequenas mãos demoníacas, que começam a atacar e matar os humanos do acampamento. No meio do ataque, quando um garotinho estava prestes a ser esmagado pela mão demoníaca, ele é salvo pelo Ben no último instante. Vendo aquela mão aranha gigante matando todo mundo, o Ben tenta se acalmar. Ele começa a mexer no Xelutrix até ativá-lo. Quando consegue, ele hesita, com medo, lembrando do que aconteceu quando ele se transformou no Chama. O medo é tão grande que ele até mesmo sente como se o Chama estivesse atrás dele, mas lembrando das palavras do Vomax dizendo que confiava nele, ele aperta o Xelutrix, dizendo que ele não o controlaria dessa vez. Novamente temos uma sequência de transformação muito bem feita. O Ben começa a ser revestido por cristais roxos e seu corpo é muito alterado. E então o episódio 8 finaliza com ele dizendo seu nome, Obsidiana. E bom pessoal, até o momento desse vídeo, essa foi a continuação da história do Xelutrix. E como eu citei no vídeo passado sobre a SAYU, novamente aqui eu respondo a pergunta se a SAYU poderia ser canônica. Ainda assim, mesmo com mais do universo tendo sido apresentado, não há muitos motivos para essa versão do mundo do Ben Prime não existir no multiverso de Ben 10. Então ela não é uma YU que contradiz o canon multiversal da franquia até o momento. E conforme forem saindo mais edições e vocês quiserem novas análises como esta, basta aí vocês deixarem nos comentários, que com certeza eu estarei trazendo aqui no canal novamente. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui tá pessoal, ideia de vídeos que vocês querem que eu traga, e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!